Olá, turma! Tudo bom com vocês? Aqui é a professora Diana. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo das funções oxigenadas. Lembra que semana passada nós falamos, no último vídeo, nós falamos sobre as funções oxigenadas, quem são elas, né? E citamos cada uma. E nós falamos mais especificamente sobre a função álcool. Hoje nós iremos falar sobre as funções fenol e éter. E aí, estão preparados? Pois então, vamos lá. Iniciando então pela função fenol, os fenóis, tá, pessoal? Bom, como é que a gente identifica o fenol? O fenol, todo fenol possui uma hidroxila ligada a um carbono pertencente a um anel aromático. Olha aqui, novamente aparece a hidroxila. Lembra que lá nos álcools nós também tínhamos a hidroxila? Mas no caso dos álcools, né, a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Esse carbono não é saturado, porque ele tem ligação dupla, né? Então, se a gente tiver hidroxila ligada ao anel aromático, nós vamos ter a função fenol, tá? Cuidado para não confundirem. Bom, algumas propriedades. Eles possuem ponto de fusão e ebulição mais elevados que o dos hidrocarbonetos. A gente viu que os hidrocarbonetos têm ponto de fusão e ebulição muito baixos, né? Tanto eles derretem com facilidade, como eles evaporam com facilidade. Os fenóis têm um ponto de fusão e ebulição um pouco mais elevados. São mais densos que a água e pouco solúveis nessa substância, tá? Eles possuem cheiro forte e são tóxicos e altamente irritantes, tá, pessoal? E também eles podem ser encontrados tanto no estado líquido quanto no estado sólido, dependendo do tamanho da cadeia carbônica, né? Ok? Vamos ver aqui algumas aplicações. Bom, de um modo geral, os fenóis eles têm propriedades bacterianas e fungicidas, certo? O fenol aí mais simples, que é chamado de benzenol ou ácido fênico, também chamado de hidroxibenzeno, nossa, é muito nome, né? Ele foi o primeiro antisséptico comercializado, ali por volta de 1870. Ele era usado na asepsia, na limpeza de materiais cirúrgicos. E devido a isso, pessoal, houve uma grande redução nas mortes causadas por infecção pós-operatória, tá? Então, teve uma contribuição muito importante. Porém, ele é uma substância corrosiva e tóxica, pessoal, podendo causar queimaduras e ser venenoso caso seja ingerido. Então, devido a isso, ele teve que ser substituído por outras substâncias, tá? Quanto a esse uso. Mas ele é usado como matéria-prima na produção de medicamentos como o ácido acetil salicílico, o AAS, né? Bom, ele é produzido a partir do benzenol, e ele é um analgésico. Ele também é usado na produção de picrato de butambeno, que é uma substância usada em pomadas contra assaduras, tá certo? Bom, além disso, pessoal, por ele ter propriedades bacterianas e fungicidas, ele é usado na produção de desinfetantes, inseticidas, também tintas, explosivos, conservantes, fibras têxteis, enfim. É uma substância muito importante aí para a indústria, tá certo? Mas a função fenol também aparece, pessoal, em drogas ilícitas, como, por exemplo, o THC, o tetrahidrocannabinol, que é o composto ativo da maconha, tá? Então, aqui nós temos a função fenol e também a função éter. Prestem atenção, viu? Função éter, oxigênio entre carbonos. Então, a gente tem a função fenol e a função éter no THC, tá? Bom, vamos ver aqui como é que seria a nomenclatura dos fenóis. Ela não segue muito as regras dos hidrocarbonetos, tá? Mas como é que a gente dá o nome de um modo geral? A gente dá a localização do grupo OH, que é a hidroxila, seguido da palavra hidroxi e, por último, o nome do aromático ao qual a hidroxila está ligada. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo, que é o mais simples, né? A gente já falou sobre ele. Aqui a gente não precisa dar a localização da hidroxila, porque só tem uma, tá? Então, não vai fazer diferença nesse caso, tá certo? Então, o nome desse aromático como é? Benzeno. Então, qual vai ser o nome desse fenol? Hidroxibenzeno. Ou fenol comum ou benzenol, tá? Mas o nome, segundo a IUPAC, é hidroxibenzeno. Aqui, pessoal, nós temos mais um exemplo, ó, em que o nome desse aromático é o quê? Naftaleno. A gente viu lá na nossa aulinha de aromáticos. Aqui a gente tem mais de uma posição possível da hidroxila. Então, a gente precisa dizer a localização. Nesse caso, a gente vai usar os termos alfa
ou beta, tá? Alfa aqui são as posições na vertical e beta as posições na horizontal. Então, vai ficar como alfa-hidroxinaftaleno ou alfa-naftol, tá? Vamos ver aqui mais um exemplo. Aqui a gente tem a hidroxila noutra posição, aqui no caso na posição beta. Então, vai ficar beta-hidroxinaftaleno ou beta-naftol, tá? Vamos continuar aqui, então, alguns outros exemplos. Aqui nós temos os difenóis, tá, pessoal? Nós temos duas funções, dois grupos hidroxila. Então, aqui a gente precisa numerar e dizer a posição deles. A gente vai começar como 1 sendo o número 1 e seguir na ordem que dê o menor número para o seguinte. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde é que nós temos os grupos hidroxila? No carbono 1 e no 2. Então, vai ficar 1,2 de hidroxibenzeno, já que aqui nós temos o grupo benzeno, tá? Porque são dois grupos hidróxido. Que nem a gente falou lá do dimetil, lembram? Pois é, dihidroxibenzeno. Ou catecol, conhecido usualmente como catecol. Vamos ver aqui mais um exemplo. Ó, a hidroxila está noutra posição. Agora a gente vai estar na posição 1 e 3. Como é que vai ficar o nome? 1,3 de hidroxibenzeno. Bem semelhante. Na verdade, a gente vai ver melhor depois sobre esse assunto, que eles são isômeros, tá? A fórmula é bem parecida. É conhecido como resorcinol, tá, pessoal? E aqui nós temos as hidroxilas na posição 1 e 4, tá? Então, vai ficar como 1,4 de hidroxibenzeno ou hidroquinona. Gente, o resorcinol e a hidroquinona são muito usados em tratamentos para tirar mancha de pele, tá? Por dermatologistas. Então, o peeling, por exemplo, utiliza-se essas substâncias para causar aquela descamação, para nascer uma nova pele ali mais bonita, né? Sem manchas, enfim. Vamos continuar aqui com a nossa nomenclatura, tá? Aqui agora nós temos um radical. Como é o nome desse radical? Metil. Então, aqui a gente vai numerar sempre, ó, começando pelo grupo hidroxila. Então, a gente vai seguir na ordem que o radical tem o menor número possível, né? Então, aqui vai ser no sentido horário. Então, onde é que está o radical? Lembra lá que a gente coloca sempre o nome do radical primeiro? Pois é. Então, é 2-metil hidroxibenzeno, tá, gente? Hidroxi, por causa do grupo hidroxila, benzeno, porque o nome desse aromático é benzeno. Ou ortocresol, essa posição 2 e 6, essas duas posições chamada posição orto, tá? Vamos ver aqui outro exemplo. Aqui, pessoal, olha só a diferenciação na posição do radical. Onde é que ele está agora? Vamos numerar. 1, 2, 3. Então, vai ficar como 3-metil hidroxibenzeno ou metacresol. Então, aqui é a posição orto, tá? Se vocês virem aí, não se espantem. Posição orto, posição meta. Aqui, como é que vai ficar? Vamos numerar. 1, 2, 3, 4. Então, o grupo metil agora está no carbono 4. Então, 4-metil hidroxibenzeno ou paracresol, tá? Essas substâncias estão presentes, por exemplo, na creolina, utilizada como um desinfetante, tá, pessoal? E em muitos outros lugares também. Vamos lá, então? Vamos continuar agora. Nós vamos falar sobre os éteres, beleza? Bom, como é que eu identifico um éter? O éter é toda substância que tem oxigênio entre dois carbonos, gente. Olha só, esse R aqui é de radical, tá? Que é cadeia carbônica. Então, oxigênio entre carbonos, função éter, tá bom? Bom, os éteres, eles possuem ponto de fusão e ebulição baixos, tá certo? São substâncias menos densas que a água e pouco solúveis na água, possuem cheiro agradável, são bastante inflamáveis e podem ser gasosos ou líquidos voláteis, dependendo do tamanho da molécula. Gente, líquido volátil é aquele líquido que evapora facinho, não é isso? Bom, vamos falar aqui das aplicações. O éter mais importante é o etoxietano, ou também chamado de éter dietílico ou éter comum. Essa substância, pessoal, ela é um poderoso anestésico, certo? Mas, infelizmente, ele é muito volátil e bastante inflamável, o que torna arriscado o seu uso. Então, há todo um cuidado com relação ao uso do etoxietano, certo? Além disso,
Sua comercialização é fiscalizada pela Polícia Federal porque ele é usado na síntese da cocaína, assim como a acetona, tá, gente? A acetona pura também tem todo esse cuidado devido ao uso na síntese da cocaína, tá bom? Bom, vamos ver aqui como é que seria a nomenclatura dos éteres. É bem diferente da dos fenóis, pessoal. Como é que é a nomenclatura dos éteres? A gente vai dar o nome da cadeia mais simples, depois o nome da cadeia mais complexa. No caso, como é que é o nome da cadeia mais simples? Vai ter um prefixo, que de acordo com o número de carbonos, seguido do termo oxi. E o nome da cadeia mais complexa? O prefixo, que é o número de carbonos, o infixo, que pode ser an, em ou in, não é isso? E o O no final. Vamos ver aqui como é que fica, para não ficar tão confuso. Aqui nós temos o oxigênio entre carbonos, e o oxigênio ele divide a molécula em dois radicais. Ó. O nome desse é metil e o nome desse também é metil, certo? Então, como é que vai ser o nome? O primeiro vai ser metóxi e o segundo, metano. Então, metóxi-metano, tá bom? Como o nome das cadeias eram iguais, não fazia diferença. Vamos ver aqui o próximo. Aqui nós temos um grupo metil, que é o menor, e um grupo etil, que é o maior. Então, quem é que vem primeiro? O menor, tá, pessoal? Então, vai ficar como metóxi-etano, tá certo? Etano, porque só tem ligação simples. Então, et, de 2 carbonos, ano, porque tem ligação simples. Vamos ver mais um exemplo. Aqui nós temos dois grupos iguais, dois grupos etil, né? Como é que vai ficar, então? Etoxi-etano, semelhante lá ao primeiro. Grupos iguais, né? Vamos ver mais um. Olha só, pessoal. Sempre primeiro o nome da cadeia menor. Como é o nome da cadeia menor? Etil. E a maior, propil. Então, vai ficar como etoxipropano, tá bom? Essa é a nomenclatura oficial de acordo com a IUPAC, tá, pessoal? Mas existe também a nomenclatura usual, né? Nem tudo são flores. Poderia ser só uma nomenclatura para facilitar a nossa vida, né? Mas vamos lá, então. Como é que é a nomenclatura usual? A gente começa pelo termo éter, depois a gente dá o nome de um substituinte, que é um grupo, e o nome do outro grupo, seguido de ico. E esses substituintes, eles são dados de acordo com a ordem alfabética, tá? Não é de acordo com o tamanho, que nem o anterior, é de acordo com a ordem alfabética. Aqui os dois grupos são iguais, então a gente vai começar por éter, seguido de, o nome desse grupo é metil, então vai ser éter dimetílico, porque tem dois grupos iguais, tá, pessoal? Dimetílico. Tá, que é o metóximetano que a gente viu anteriormente. Como é que ficaria esse aqui? Éter, aí a gente vai dar o nome. Quem é que vem em ordem alfabética? Metil ou etil? Em ordem alfabética, primeiro o etil, né? Então, vai ficar éter, etílico e metílico. Tem um grupo etil e um grupo metil. Aqui, como é que vai ficar? Nós temos dois grupos etis iguais. Vai ficar semelhante ao primeiro, né? Vai ficar éter, etílico, tá bom? E agora, como é que vai ficar o nome desse grupo aqui, né? O nome desse grupo é o quê? Propil, né? E esse aqui, etil. Como é que é em ordem alfabética? O etil vem primeiro, não é? Então, vai ficar como éter, etílico e propílico, tá bom, pessoal? E era isso que nós tínhamos para hoje. Espero de verdade que vocês tenham compreendido. Por favor, não hesitem em perguntar. Caso tenham dúvidas, é sempre um prazer responder aos comentários de vocês. E bons estudos. Muito obrigada pela atenção. Foi um prazer preparar mais essa aula para vocês. Espero que vocês gostem, pessoal. Tchau, tchau.